E as informações do Cruzeiro, porque lógico que ainda juntando os cacos e ainda se recuperando, né? O Cruzeiro que teve uma eliminação precoce, muito doída na semana, mas tem que virar a página, porque no final de semana tem jogo de Campeonato Mineiro e tem uma sequência, acho inclusive que a pressão aumenta. A cobrança vai aumentar no Cruzeiro por um título de Campeonato Mineiro, por uma decisão de Campeonato Mineiro, já que saiu precocemente da Copa do Brasil. Álvaro Damião, com as informações da Raposa. Tudo bem, Álvaro? Tudo jóia, Léo. Um abraço para você, um abraço Pance, ouvintes e telespectadores da Turma do Bate-Bola, até porque muita gente está acompanhando a gente no YouTube. Pro Cruzeiro, Copa do Brasil já é passado, né? Claro que o torcedor ainda fica chateado, ainda está chateado com a eliminação. Agora os jogadores, a comissão técnica tem que pensar no próximo compromisso. E eu falo do Cruzeiro no oferecimento de Betfair. Cruzeiro e Betfair, com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. Betfair é o parceiro oficial de apostas do Cabuloso. Aposte agora e receba R$300 em bônus. Betfair, todo resultado é possível. Para maiores de 18 anos, termos e condições se aplicam. Jogue com responsabilidade. No próximo domingo, o Cruzeiro joga às 11 horas da manhã contra o Pouso Alegre em Uberlândia. Muita gente pergunta por que Pouso Alegre em Uberlândia? Porque o mando de campo, já explicamos aqui na Itatiaia, mas para a audiência rotativa da Rádio de Minas, o mando de campo é do Pouso Alegre, vendeu o mando de campo, vai ser um jogo realizado no Parque do Sabiá. O Cruzeiro vai em voo fretado amanhã depois do treinamento para Uberlândia. E, coincidentemente, joga contra o Uberlândia na outra semana, a última partida desta primeira fase do Campeonato Mineiro. Agora, o jogo contra o Pouso Alegre, Léo, ele é importante por dois motivos. Primeiro, quando eu falo de vitória, né? Primeiro, quando se fala de vitória, é o Cruzeiro chegar à pontuação que precisa e que quer no Campeonato Mineiro. Hoje o Cruzeiro tem 13 pontos. Nesse caso, chegaria a 16. O que significa isso? Classificação para a semifinal? Seria essa a preocupação, Damião? Não, não é só a preocupação de se classificar para a semifinal. Primeiro que já dá um esquecimento definitivo na Copa do Brasil, uma vitória no próximo domingo. Segundo, que o Cruzeiro faz o quê? Qual que é o planejamento do Cruzeiro? Chegar a 16 pontos. E passar o América. Mas só que ele já vai jogar sabendo do resultado do América. Então ele vai torcer o quê? Não torcer pelo Atlético, né? Mas que o América tropeça, por exemplo, contra a equipe do Atlético amanhã. Jogo que será realizado no Independência. Porque o Atlético tem 10 pontos, se ganhar vai a 13. O América tem 14 pontos, se empatar ou perder, ou vai a 15 ou não pontua. O Cruzeiro vai a 16. Se ele venceu o Pouso Alegre. Depois o Cruzeiro decide em casa contra o Uberlândia. Então, terminar, aí pergunta, terminou como primeiro colocado. O que isso significa? Significa que você vai pegar o segundo melhor. Significa que você pode correr, por exemplo, do clássico. Não precisa de fazer um clássico numa semifinal, possivelmente. A gente está cansado de ver do que no Campeonato Mineiro as vantagens foram muitas vezes determinantes para a conquista de título, para a classificação em semifinal. Então, buscar essa primeira colocação importa muito, principalmente para Cruzeiro e América, que estão puxando a fila. O América tem um jogo duro, daqui a pouco nós vamos falar muito do clássico que vai acontecer amanhã, e o Cruzeiro não tem um jogo duro, com todo respeito ao Pousão, que deu uma recuperada no Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro tem um momento difícil para ser superado, né, Edu? Não é só o campo que tem que ser superado. Tem um traumazinho que ficou de quarta-feira. Léo, assim, o Álvaro trouxe a matemática, né, a tabela, o campeonato estadual. Mas eu acho que esse jogo contra o Pouso Alegre, ele tem um simbolismo a mais. Ele é um jogo em que o Cruzeiro vai ter que dar a resposta ao seu torcedor. A resposta em campo e respostas para perguntas que têm sido feitas. Se o trabalho está sendo bem feito, se o Cruzeiro está sendo bem treinado, se o Larcamon tem o grupo nas mãos, se esse grupo é suficiente para a temporada, se o Cruzeiro realmente tem um time mais audacioso do que do ano passado, como prometeu o Ronaldo. E eu acho que sim, que tem um elenco mais audacioso, que sim, que tem um trabalho sendo bem feito, que o Cruzeiro é um time bem treinado e que ele precisa ter tirado lições do vexame que deu na Paraíba. Lamber as feridas, entender de uma vez por todas que aquilo ali ficou, mas não pode ser esquecido, tem que tirar a lição do que foi equivocado, do que fez de errado e trazer para esse jogo contra o Pouso Alegre a resposta. E tem que ser agora. Não pode adiar, tem que ser o quanto antes, porque o torcedor quer saber e quer essas respostas. Por falar em resposta, tem uma situação que eu fiquei ansioso esperando e ninguém do Cruzeiro se pronunciou. Após a eliminação, nós tivemos a coletiva do Larcamon, mas nós não tivemos nem uma tuitada do Ronaldo. Nada. Nem Twitter. Nem do Ronaldo, nem do diretores. Nem porque ninguém o Ronaldo se manifestou sobre a eliminação. Porque o Ronaldo
principalmente nas vitórias, ele entra lá, dá umas alfinetadas, tá no papel dele. Mas nas derrotas tem que aparecer também, inclusive para ouvir a torcida. E hoje a rede social, do mesmo jeito que ela é utilizada para passar mensagem, ela é para receber também. Você sente você sente uma medida ali, um calor da torcida, e ninguém do Cruzeiro se pronunciou. Até porque não foi só uma derrota, não. Não, foi uma eliminação. Um dos maiores vexames da história do clube. Foi histórico. Infelizmente para o Cruzeiro foi histórico. E acho que isso é necessário. E o Ronaldo, uma vez disse, eu não tenho que ficar dando entrevista todo dia, eu concordo. Não é porque ele é o dono da SAF, tem que dar entrevista todo dia. Ou o Rubens Menin, os 4Rs tem que dar entrevista todo dia. Lá no América, quando o América vender a SAF, o investidor tem que dar... Não, mas alguém do clube, alguém da direção, um Paulo Autuori, um Pedro Martins, o Gabriel, alguém grande no Cruzeiro, para sentar numa entrevista coletiva e falar sobre a eliminação, para responder perguntas que são importantes. Qual o tamanho do prejuízo dessa eliminação para o Cruzeiro? Qual será o plano feito agora para recuperar essa eliminação precoce? Financeiramente, você quer saber? Sim. Financeiramente? Sim. O projeto do Cruzeiro é chegar a oitavas de final. Era as quartas de final. Quartas de final da Copa do Brasil. Se ele fosse até as quartas só de premiação de cota de televisão, ele chegaria a 15 milhões de reais. Isso contando com 1,5 milhão que ele pegou no jogo contra o Souza. Então já perdeu aí uns 12, 13 milhões. Por baixo. Pode colocar mais uns 3 milhões de renda líquida. Isso aí fora o que eu ia falar. Isso aí é cota de televisão. Se ele chegasse, por exemplo, às quartas de final, ele ia fazer no mínimo 3 grandes jogos. 3 grandes jogos. Podia não fazer na próxima fase, mas depois faria 3 grandes jogos. E aí o que aconteceria? Média de R$1 milhão por jogo desse no Mineirão. Então, por baixo, o Cruzeiro perdeu uns 16 milhões de reais com a eliminação na Copa do Brasil. Estou falando só de dinheiro. Não estou falando de desvalorização da marca, não estou falando de desvalorização dos patrocinadores, né? Porque o cara patrocina para ter o quê? Ele patrocina para sair na primeira fase da Copa do Brasil? Ou ele quer os jogos sendo televisionados para o país inteiro nas próximas fases da competição? Claro que quem patrocina quer, pô. Eu acho que você tocou no ponto que é fundamental em relação ao Ronaldo, e eu compartilho com a sua opinião. Eu não acho que os donos dos clubes precisam se pronunciar, ir para microfone, mas o Ronaldo é um cara que toda vez que dá certo alguma coisa, uma vitória, uma conquista, ele vai. Então o torcedor que lê, que acompanha o Ronaldo nos bons momentos, ele aparecendo, automaticamente ele espera que nos maus momentos ele vai fazer a mesma coisa. E ele não fez. Mas alguém tudo bem, não fez o Ronaldo, mas alguém da direção do Cruzeiro deveria ter se pronunciado já lá na Paraíba, pedido a palavra, ido ao microfone. Falado sobre o campo, as condições. Em nome do clube. Exatamente. Como o Larcamon foi, como o Matheus Pereira foi, como o Marlon foi. Exato. A turma foi lá, assumiu a culpa, a bronca, entenderam que foi realmente um vexame. Eu concordo, faltou alguém de fora do campo, a não ser o Larcamon, faltou alguém de fora para conversar com o torcedor, para passar explicações e justificativas ao torcedor. 6h18, turma, vocês sabem que sempre a sexta-feira é muito especial na Turma do Bate-Bola, porque tem sorteio da Saudale. É isso mesmo, a melhor carne suína do Brasil, que a que mais vende, a mais tradicional, mais conhecida, é a Saudale. É isso aí, você falou carne de porco, é Saudale. Tem sorteio de kit hoje aqui na Turma do Bate-Bola, e para você participar, você que está me ouvindo, mande um zap agora pro 31 99651 9657. O resultado do sorteio de kit da Saudale vai acontecer no intervalo interativo no nosso canal do YouTube. Então, tá me ouvindo no rádio? Vem pro YouTube também, manda sua mensagem para concorrer ao sorteio e também para acompanhar, caso seja você o vencedor ou a vencedora dessa sexta-feira. Vou fazer um rápido intervalo. Você vai fazer o intervalo, não vai? Você fica aqui. Eu vou ficar. Sabe para quem, inclusive? Para quem tá chegando agora, qual foi a manchete do Cruzeiro que você deu? Que tem reforços no BID. Às vezes a pessoa chegou agora e não viu a manchete. Tem reforço no BID? Tem, ué. 2 reforços importantes, eu anuncio depois do intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá no nosso intervalo interativo? Então, gente, para fechar, eu queria saber a opinião do torcedor do Cruzeiro aqui também. Mas deixa eu pedir desculpa ao torcedor, que estava no bloco passado. Eu falei com o Michael Jackson, o maior jogador da história do basquete, na minha opinião. Michael Jordan, pô. Eu errei o Michael. De todos, Prefeitura de Belo Horizonte. Álvaro, quem são os reforços do Larcamon que estão no BID? O zagueiro argentino, o Lucas Villalba, e o volante equatoriano, o José Cifuentes.
Os dois estão registrados no BID e à disposição do treinador. Se eles vão viajar amanhã com a delegação para Uberlândia ou não, e se vão jogar ou não, é uma outra pergunta. O Rafa Silva, ele está fazendo um trabalho de equilíbrio muscular e fortalecimento, não participou do treinamento hoje. Esses outros dois que eu disse, o Lucas Villalba e o volante equatoriano José Cifuentes, os dois treinaram e estão à disposição. Tem que saber se o técnico do Cruzeiro vai levá-los, primeiro é levá-los, e depois se vai levá-los e utilizá-los na partida contra o Pouso Alegre no próximo domingo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma informação que acaba de chegar para mim aqui, ó. O Coritiba foi eliminado ontem na Copa do Brasil. O Águia de Marabá. Que é vexame também, né? Apesar do Coritiba não tá assim numa situação maravilhosa, mas perdeu, né, 3-2 no tempo normal, de virada. Não, tava ganhando por 1-0, tomou 3-1 e fez o 3-2. Aí tá querendo se reforçar o Coritiba para a temporada. Sabe quem é gente do Cruzeiro? Sabe quem que é o cara? Quem? O lateral Palácios. Opa! O Coritiba vai se reforçar ou não? Acho que só o silêncio vai falar por mim. Ô Álvaro, se você perguntar à torcida do Cruzeiro, a turma vai se oferecer para levar no aeroporto. Para levá-lo até o Paraná. Jogar uma Série B. Eu acho que é mais a cara dele, assim, né? Um jogo mais físico. Eu acho que é bom para as três partes. É, bom para ele. O Coritiba é um cara que para uma Série B pode ser, sim, um bom reforço. É bom para o Palácios, que vai chegar num ambiente mais leve. E o ambiente é pesado porque ele não jogou, não é por culpa da torcida. E o Cruzeiro deixa de ter um cara que está ali recebendo e que não tem ambiente. No clube não tem futebol para estar no Cruzeiro jogando uma Série A. Pode ser bom para todos. E como o Palácios veio da Europa, eu não tenho ideia, mas o salário do Palácios não deve ser muito baixo, não. Então, acho que é uma boa negociação para o Cruzeiro. E o Du tá certo. Pode ser bom para o Palácios também se encontrar lá no Curitiba. Tomara que seja feliz lá. Aqui não entregou desempenho. Mas também você não ficou sabendo que era ruim de grupo, ou teve confusão fora de campo. Ou seja, tomara que ele seja feliz lá, que ele não conseguiu ser. Uma preocupação para as fases finais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro chegando lá, claro, é o volante Lucas Robero. Ele será julgado na terça-feira no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação pelaquela expulsão no clássico contra o América aos 51 minutos do segundo tempo. A cotovelada no Varanda levou o vermelho direto, pode pegar de 4 a 12 jogos. Então existe a preocupação em relação a esse julgamento na próxima terça-feira. O Cruzeiro, seu departamento jurídico, está montando toda a peça de defesa, né, para fazer com que o jogador pegue aí um jogo, já tenha cumprido, que a situação seja mínima possível para não prejudicar o Cruzeiro, uma suspensão do Romero numa semifinal e também, quem sabe, numa final de campeonato estadual. Boa, Álvaro, 6h27, Du, pra gente arrematar o Cruzeiro, os gringos aparecendo no BID, tanto o Villalba quanto o Cifuentes. Acho que são ótimas opções para o Larcamón, principalmente nesse momento. Se ele quiser dar ali uma balançada na turma, dar uma chacoalhada, são jogadores com potencial para ser titular no Cruzeiro. Acho que nesse momento, principalmente o Cifuentes. O Villalba, imagino que num primeiro momento uma disputa ali com o Marlon pela posição. Não acredito que ele vá começar como um terceiro zagueiro, mas jogando como o Marlon joga, que às vezes é como um terceiro zagueiro também, mas o Marlon tá na frente, né? Já tem mais tempo de clube, caiu nas graças do torcedor, fez um grande campeonato brasileiro. Mas o Cifuentes se encaixaria bem ali à frente dos dois volantes, na função que o Robert hoje faz. Fico curioso para ver como que o equatoriano pode se encaixar nessa equipe. Se o Larcamón for usar um dos dois, acredito que no Cifuentes primeiro. 6h28, imagina...